Fala Coração, o podcast do Procriança. Eu sou Pedro Chicre, sou pedagogo e faço parte da equipe interdisciplinar deste projeto. E mais uma vez, com o objetivo de levar a vocês assuntos importantes que tragam informações corretas, precisas, objetivas para o seu bem-estar e sua qualidade de vida, hoje eu estou aqui com a nossa convidada, a doutora Flávia Chapeta, para falar de um assunto muito atual e muito importante, que é sobre o autismo. O que é o autismo hoje? A doutora Flávia, gente, vou apresentar para vocês. Ela é doutora em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise no Rio de Janeiro, e ela também é autora do livro Autismo e Psicanálise, o lugar da analista na direção do tratamento com autistas. É isso mesmo, doutora? Isso, Pedro. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com você para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão do autismo, né? Essa primeira questão que você coloca, eu acho fundamental, né? Porque o autismo, ele surgiu mesmo em 1943, né? Com um psiquiatra que definiu o Leo Kanner, né? E de lá para cá, essa definição de autismo mudou muito, né? Primeiro porque o diagnóstico assim aumentou consideravelmente. De 1966 até hoje, o diagnóstico de autismo aumentou mais de 1.000.000%, muita coisa. Sim. E aumentou dessa forma, e com isso também assim aumentou também assim as diferenças, né, as características de autismo, né, assim. Então hoje é um pouco difícil a gente entender o que é autismo, né? Mas assim, de uma forma geral, eu acho que a principal característica é a falta de contato, né, com o outro, Sim. né, assim, o isolamento, a dificuldade, o comprometimento na comunicação, né, são crianças que têm uma fala mecânica, que não fazem metáforas, né, quando muito, né, assim, geralmente também não usam o pronome eu, né, assim, falam de uma forma às vezes ecolálica, né, repetindo tal como escutam, e muita dificuldade também na integração social, principalmente, né. Então, acho que essas são as principais características. Mas, assim, tem hoje, né, assim, pessoas que têm dificuldade de audição, por exemplo, que se dizem autistas. Então, às vezes, uma sensibilidade, né, Sim. uma sensibilidade auditiva, dizem que tem diagnóstico de autismo. Então, por isso, né, as coisas ficam mais difíceis. Doutora Flávia, eu tenho percebido, nós aqui do Procriança, que o número de crianças diagnosticadas estão aumentando para o nosso atendimento e também de uma maneira geral. Acho que na vida da gente, a palavra autismo, ela tem sido dita, né, pronunciada com mais presença, com mais frequência. Isso é um modismo? Isso. A questão da banalização, Isso. tudo, meu filho é autista. Como é que você define isso? Eu enquanto pedagogo, alguns anos atrás, a gente falava menos sobre esse aspecto. Você pode explicar um pouquinho melhor por que dessa proliferação do diagnóstico de Exatamente. autismo, né? Eu acho que existem vários fatores aí, Pedro. Primeiro, assim, houve um deslocamento do diagnóstico, né? Assim, que foi do campo da psiquiatria para a neurologia, né? Assim, o diagnóstico de autismo também assim, sofreu modificações hoje em dia, por exemplo, para o Ministério Público da Saúde, eles consideram o autismo uma deficiência, né? Assim, então, assim, essas mudanças, né, assim, acabaram de alguma maneira, assim, aumentando o diagnóstico, né, assim. Também houve, assim, o avanço da tecnologia, Sim. Permitiu muitos exames de imagem, né. Então, assim, tem um lado bom, né, que você, com o diagnóstico cedo de autismo, você pode intervir e isso provocar, assim, evoluções, né, assim, benefícios para a criança.
E tem um lado negativo, que é no sentido de que aumenta muito o diagnóstico de uma forma indeterminada, né? Assim, e muitas pessoas já acabam fazendo uso disso de uma forma pouco produtiva, digamos assim, né? Então, acho que tem os dois lados, né? Doutora Flávia, tratamento. Como se tratar uma criança? Como é que a gente vai trabalhar essa criança para a gente poder incluir essa criança na sociedade, para a gente poder trabalhar esse mundo que é tão particular e a gente precisa mergulhar nesse mundo. Fala um pouquinho sobre o tratamento. O que nós, enquanto profissionais da saúde, da educação, da arte, o que a gente pode fazer para a gente tratar esse paciente com dignidade, com respeito, com amor, que eu acho que... Você começou falando super bem, né? Assim, respeito, amor é fundamental, né? Assim, para lidar com essas crianças. Eu acho que, assim, são crianças que têm uma fragilidade psíquica muito grande, né? Eu costumo dizer, assim, com uma imagem, assim, em termos de dificuldade psíquica, como se eles não tivessem uma pele, né? Assim, eles estão, assim, eles têm tanto pouco recurso psíquico, que é como eles estão tão expostos, né? Assim, é que como se fosse uma criança sem pele. Né, assim, então, para a gente, a forma para a gente abordar essas crianças tem que ser muito respeitosa e cuidadosa, para que a gente não seja assim, invasor, né, assim, diante de uma criança que não tem muito recurso para lidar com o outro. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, né, assim, a gente abordar essas crianças de uma forma indireta, de uma forma cuidadosa, né, assim, respeitando o espaço da criança, sem querer impor alguma coisa, que ela obedeça, né? Assim, porque ela não tem recurso para obedecer, digamos assim, não é obedecer ou não obedecer, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Alguns analistas, por exemplo, usam a ideia de um objeto para mediar a relação da criança com o terapeuta. Isso também é importante, né? Para não ter uma relação muito direta. Então, às vezes, o uso de música, o uso de alguns instrumentos, né? Assim, por exemplo, até bichos, cavalo, né? Coelho, isso tudo ajuda um pouco a criança também a se sentir mais à vontade para poder se soltar, digamos assim. Né? Sim. Eu percebo, doutora Flávia, que é uma questão muito individual, né? Depende muito do espectro em cada criança. Assim. Eu acho que seria... Então você tem que olhar aquela criança enquanto aquele sujeito, né, mesmo, né, dentro do seu universo, das suas possibilidades. Fala um pouquinho da relação dessa criança com família, com rede de apoio. Como é que isso também pode ajudar ou atrapalhar nesse processo? Você tem alguma coisa nesse sentido? Então, assim, isso é muito importante a sua pergunta, porque assim, se a gente pensar na questão da família, a experiência que eu tenho, assim, os pacientes que tiveram maior evolução no quadro de autismo foram crianças cujos pais contribuíram muito, né? Alguns deles assim se dedicaram, fizeram suas próprias análises, né? Então, quanto mais comprometido estão os pais, eu acho que assim maior a possibilidade, melhor o prognóstico da criança, né? Que os pais possam também, né, assim, se interrogar o que causa aquele autismo, qual é o gatilho da criança para determinados comportamentos. Então, é um trabalho, assim, eu digo que, sim, que a clínica com autistas não é sem os pais. Tem que incluí-los de alguma forma, né? Sim. E assim, e o ambiente que cerca a criança, né? Assim, a escola, né? Assim, eu acho que facilita-se o sujeito conseguir, né? Assim, se sentir acolhido, né? Inclusão. E isso é super importante, né? Doutora, eu percebo muito no nosso dia a dia, aqui no Procriança, a gente foca muito no indivíduo, na criança, né, que tem o espectro, mas como que os pais ficam vulneráveis também, né? Sim. Porque assim, além da preocupação em tratar da doença com o filho, eles também têm a preocupação com o olhar do outro, com o julgamento do outro, porque a gente sabe que é uma doença comportamental. Sim. E às vezes ela causa um certo barulho. Sim.
né? E a preocupação que esses pais têm também que lidar sim, em fazer com que essas crianças, às vezes elas ficam até mais, sim, se isolam se mais, isolam né? mais, porque os pais ficam mesmo definitivamente preocupados Sim, com que tipo de tumulto essa criança pode. pode chegar. Então, assim, eu acho muito cruel, assim, até para Muito os cruel. pais. Eu acho que eu não estou no caminho errado, né? Não, super Enquanto, certo. enquanto pedagogo e tendo esse olhar de cuidado, de afeto, eu percebo muito isso. E às vezes a gente precisa primeiro acolher os pais, né? Para depois começar a tratar. Você Exatamente. disse que é um Junto, tratamento que se né? faz junto. Exatamente isso, não é sem os pais, né? E você tem toda a razão, assim, embora, assim, toda a política, né, de educação e saúde, assim, tenha evoluído bastante, ainda hoje a gente tem muitas dificuldades com a questão da inclusão, né? Assim, ainda hoje há muito preconceito, né? Assim, Sim. e de fato, né, assim, já é difícil, né? Assim, você lidar com a criança no dia a dia, tendo esses preconceitos, né, assim, essas exclusões sociais, é muito difícil realmente para os pais. Então, mais um motivo, né, Sim, assim, para a gente pensar que esses pais, eles também precisam de acolhimento, sim. né, precisam de terapia, precisam de uma interlocução, né, assim, isso eu acho, assim, fundamental. Doutora Flávia, você acha que a sociedade hoje, nas escolas, em outros locais de acolhimento, você acha que eles estão se preparando mais para se trabalhar? Ó, depende, né? Se a gente pensar alguns anos atrás, né, eu acho que certamente a coisa evoluiu muito, né? Mas a gente ainda precisa de muito trabalho, né? Principalmente no setor público, né? Assim, ainda não tem recurso suficiente para lidar com as crianças, né? Assim, mediadores, cursos para preparar, né, aqueles que estão ali, que se ocupam, né, da Sim, criança autista. Então ainda precisa muita coisa. Mas assim, quando eu comecei, né, assim, lá para a década de 90, assim, não tinha esse projeto de inclusão, sim. né? Começou, não lembro exatamente a data, mas é um pouco recente isso, né? Então, e de lá para cá houve já bastante evolução, mas ainda a gente ainda precisa caminhar bastante, né? É. Eu também venho de uma sala de aula de uma universidade que há uns 30 anos atrás a gente quase não se falava, né? Nessa Aham. questão da inclusão na escola, na sociedade. A gente tem, eu vou mostrar aqui um parceiro nosso, eu queria que Bacana. você visse, a turma do Seu Lobato. Assim, eles são parceiros nossos, já fizeram alguns trabalhos aqui dentro desse espaço do Procriança. Ai, que Então, assim, a gente tem lindo. percebido que a gente caminha, eu acho que e Aham. caminha por um caminho legal. É, Aham. que são cartilhas, Ai, que são bacana. objetos que têm cores, texturas, é, mas, e a gente trabalha, a gente fica feliz, né, porque enquanto se tem um material, está se falando sobre, né, a gente está discutindo, Sim, né, a gente talvez não tenha hoje ainda um caminho totalmente correto, mas assim, a gente vê empresas da arte, da cultura, da educação investindo também. Então a gente já tem sim, hoje sim, alguns materiais que são muito legais a gente se sim, trabalhar. sim, Mas eu digo assim que às vezes também há uma exposição muito grande, né? Porque sim, quando você já de cara identifica sim, como é que eu trabalho esse meio, sim, como é que eu trabalho esse meio do caminho? Assim, você sim. tem É, se, assim, se identifica de cara, né? Assim, a criança que já isso. tem, já usa o cordão, assim, que você está me perguntando se é bom ou se é ruim, né? Exatamente. Assim, Às ficar. vezes, enquanto pedagogo, eu já é um sinal que naquele momento pode ser Sim, positivo. Mas às vezes também não é. Eu percebo que às vezes a família também não quer identificar a sim, criança. E eu preciso ter esse respeito ao sigilo. sim, sim. Você tem alguma coisa a me É. dizer? Se, Então, eu acho que assim, é não é certo e importante, errado, mas é um caminho. exatamente. Acho que também depende de determinadas situações, né? Assim, eu acho que o fato de ter algum sinal que identifique a criança, né, autista, muitas vezes facilita no sentido da, assim, da criança ter acesso a algumas coisas, né? Das pessoas também entenderem melhor o comportamento dela no social, né?
né? Assim, então acho que nesse sentido ajuda bastante, né? Mas eu acho que também a gente tem que ter um certo cuidado para que isso assim não funcione como uma cola para a criança, né? Não fique assim, ela levantou o braço, então é porque ela é autista. Sim, Então sim. tudo ali acaba virando autismo e não é isso, né? A criança a gente tem que lembrar que antes de tudo é um sujeito singular, ela é muito mais do que um autista, né? Eu acho que é isso. Doutora, muito obrigado pelo nosso bate-papo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por possibilitar nós do projeto e essas mães que são acolhidas, essas crianças que são acolhidas, a ter esse tempo, esse entendimento, essa conversa direta, firme, certeira, correta, para que chegue até vocês, para que a gente construa um mundo melhor, sem preconceito, com mais amor, com mais cores e com mais possibilidades. Isso aí. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso espaço e em fazer esse podcast conosco. A palavra é sua. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Agradeço muitíssimo a você e o projeto do Procriança, assim, porque só assim o fato do Procriança, né, esse projeto tá proporcionando esse encontro, essas conversas, já mostra, né, assim, o quanto que o projeto é importante, né, assim, o quanto que eles valorizam, né, o humano. Então, assim, eu estou encantada com o projeto, assim, particularmente, e quero agradecer essa oportunidade também. Obrigada. Fala Coração, o podcast do Procriança, porque juntos somos mais fortes. Um brinde. Um brinde. Obrigado. Obrigada. Coisa mais linda. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Um prazer conhecê-la. Foi um prazer. E obrigado, porque eu acho que assim, eu acho que eu vou ser um profissional melhor amanhã. Depois dessa tarde. Que bom. Muito Muito obrigada. obrigado, Eu também. tá? Vou ser muito melhor.